A paz do Senhor Jesus a todos, que a graça de Deus venha estar com todos. Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra de Deus que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Esta manhã Deus ele me fez lembrar dessa passagem. Amém? 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Assim diz a palavra de Deus. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. A morte disse: Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Esta manhã Deus me fez lembrar dessa passagem que fala sobre o profeta Elias, um dos maiores homens dentro da Bíblia, um dos maiores profetas do Velho Testamento. E o texto ele narra uma passagem muito importante na Bíblia. A Bíblia fala que existia 420 profetas de Baal e Elias ele desafia esses profetas, porque Elias era um homem cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele desafia esses profetas, porque o Deus que respondesse seria o Deus de Israel. E a Bíblia fala que os 420 profetas passam vergonha perante Elias e perante o povo. E Deus se manifesta no meio do povo quando Elias ele realmente conserta aquele altar, quando Elias ajeita aquele altar, e Deus se manifesta por meio de fogo. E a própria palavra de Deus fala que aqueles profetas são mortos depois. Mas esse texto narra também que a partir do momento que Deus se manifestou, que aqueles profetas morreram, Jezabel ficou sabendo disso. Jezabel era uma mulher muito perversa, uma rainha muito maligna do Velho Testamento. E ela ficou sabendo disso. E ela falou que iria matar o profeta Elias, porque Elias desafiou os profetas de Baal e matou eles. Porém, Elias, quando soube dessa notícia, Elias ficou com medo. Elias teve medo da morte e Elias correu para o deserto. Mas no versículo 19, no versículo 4, a própria palavra de Deus fala que Elias ele sentou embaixo de um pé de zimbro e pediu a Deus a morte. Amém? Eu expliquei esse texto, meu irmão, porque nós precisamos entender o contexto da história. E o que eu quero falar para vocês, irmãos, que Elias, naquele momento, teve medo da morte e ele pediu para o Senhor tirar a própria vida dele. Mas mais uns 4 versículos na frente, a própria palavra de Deus fala que Elias, com medo também, entra dentro de uma caverna e não queria sair, porém Deus, ele esteve com ele. No versículo 4, a palavra de Deus fala que Deus mandou um anjo para ele e deu comida a Elias para que ele continuasse a jornada dele. Lá um pouquinho na frente desse mesmo versículo, a palavra de Deus fala que Elias entrou dentro de uma caverna e estava com medo da morte. Estava com medo da rainha Jezabel. Mas mesmo assim Deus mandou para Elias sair da caverna, porque o seu ministério não tinha acabado. A sua vida ainda não tinha acabado e Deus ainda tinha um plano na vida dele. Irmãos, o que eu quero falar com esse texto que eu expliquei aqui para vocês? Que há momentos nas nossas vidas que nós vamos ter medo, há momentos que a gente vamos querer desistir, há momentos que a gente vamos querer parar, vamos querer largar tudo que nós temos, e há momentos que até nós pedimos a morte. Mas esta manhã eu quero dizer a todos que vão ver esse vídeo, meu irmão e minha irmã, que Deus é contigo. Não desista, não desista, mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que o mar esteja revolto, não desista, porque se Deus for contigo, meu irmão, Ele vai te dar livramento. Se Deus for contigo naquele momento que você pedir a morte, como o próprio profeta Elias pediu a morte,
Deus ele vai te dar escape. Deus ele vai te dar força. Deus ele vai tirar você da caverna. Mesmo que tudo esteja difícil, mesmo que você esteja desempregado, mesmo que você esteja sendo afrontado, mesmo que você esteja passando por humilhação, mesmo que você esteja passando por dificuldades financeiras, se Deus for contigo, meu irmão, você vai vencer. Confia em Deus. Nós seres humanos somos um pouco falhos, porque nós duvidamos da promessa de Deus. Duvidamos que Deus ele pode nos guardar, Deus ele pode nos livrar e Deus pode nos proteger. A palavra de Deus fala que o profeta Elias era um dos maiores profetas dentro da Bíblia, que fez sinais e maravilhas pela mão de Deus, mas Elias chegou no momento que ele temeu a morte, temeu a Jezabel e se escondeu dentro de uma caverna e pediu a morte. Então hoje o que eu quero dizer para você, meu irmão, não tema a morte, não tenha medo, porque Deus é contigo, meu irmão. Jesus é com você. Jesus mesmo falou que no mundo tereis aflição, mas eu, com bom ânimo, venci o mundo. Tenha bom ânimo, porque Jesus ele venceu o mundo por mim e por você. E você pode vencer esse mundo corrupto, esse mundo maligno, esse mundo injusto, por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre falo que se Jesus estiver na minha e na tua vida, tudo dará certo. Se Jesus estiver no barco, mesmo que as ondas tentem virar o barco, mesmo que o vento esteja revolto, se Jesus estiver com você, meu irmão, você vai vencer. Aliás, você já nasceu para vencer. Então que você venha guardar essa mensagem e não deixe que o medo venha tomar conta de você, mas que o Espírito de Deus venha estar com você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo venha estar com todos. Amém.